galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lilian Almeida, sou analista corporal formada pela escola O Corpo Explica, onde a gente ajuda pessoas a resolverem os problemas delas, a destravarem a vida delas através do formato do corpo dela, trabalhando toda a mente. E eu quero deixar aqui para você o meu link na descrição do meu Instagram pra gente bater um papo, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira conhecer mais a fundo o meu trabalho, tá bom? Está super convidado. Mas vamos lá. Hoje eu quero conversar sobre filhos. Ah, Lilian, mas você ainda não tem filhos e aí você quer falar de filhos? Então, quero sim. Por quê? Eu não vou me aprofundar muito na educação dos seus filhos, muito menos julgar a educação que você dá para eles, se você tá certa, se você tá errado. Não importa nesse vídeo aqui isso. Até porque você entrega pro seu filho, pros seus filhos, tudo aquilo que você aprendeu na sua educação e tudo que você veio absorvendo e evoluindo como ser humano durante a sua vida. Tudo bem, não tem problema. O que eu quero abordar aqui é o seguinte: se você tem dificuldade de lidar com algumas coisas relacionadas à educação dos seus filhos, relacionado ao comportamento dos seus filhos e o quanto você julga o seu filho problemático, perfeito, certinho, ou não sei lidar, não sei o que eu faço com essa criança, é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Então, se liga só. Muitas famílias têm dificuldade de lidar com as crianças, leva para psicopedagoga, leva no psicólogo, leva no médico, leva em diversos atendimentos para tentar tanto corrigir aquela criança no que você não consegue ensinar em casa, quanto para tentar descobrir o que aquela criança tem que você não consegue dominá-la, controlá-la ou lidar com ela, não tem entrosamento com essa criança. Galera, primeira coisa de tudo, todos os seres humanos, eles são formados até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade pelos 5 traços de caráter, que eu já venho falando aqui, tem diversos vídeos falando sobre características deles aqui no meu canal. E essas crianças, desde que elas saem da barriga da mãe, elas já começam a demonstrar as suas características, as suas personalidades já estão sendo formadas. E os seus filhos, eles são assim desde bebê. O que acontece? Muitas mães, muitos pais tratam os seus filhos como eles gostariam que eles fossem e não como eles são. E aí é aí que começa o problema. Você não consegue mudar, controlar, moldar, dominar a personalidade do seu filho. Se o seu filho é muito agitado, ele é ativo, ele é competitivo, se o seu filho é muito emocional, muito chorão, muito dodói, se o seu filho é mais carente, se o seu filho é mais reservado, gosta mais do seu tempo sozinho, se o seu filho ele é mais dominante, mais controlador, se o seu filho ele é mais quieto, mais contido, mais emocional, tudo vai depender da essência dele. E você, como pai e mãe, tem que observar os comportamentos diários dos seus filhos, tanto com os amiguinhos, tanto quanto com a família, ou quando estão sozinhos, ou quando estão ali nas suas atividades da brincadeira, sozinhos, ou com alguma companhia. Vocês têm que começar a observar o comportamento deles. Não adianta você querer que os seus filhos se tornem alguém que vocês gostariam que fosse. Ah, eu queria que meu filho fosse quietinho, que ele chegasse na casa das pessoas, não mexesse em nada, nas coisas de ninguém. Eu gostaria que meu filho conversasse mais, falasse mais. Eu gostaria que meu filho ajudasse mais em casa. Eu gostaria que meu filho fosse mais proativo. Você gostaria, mas você não pode impor isso a ele e cobrar isso dele. Por quê? Você vai ensiná-lo tudo aquilo que você acha como importante. Valores, princípios, educação, respeito, etc. Isso não significa que ele não vai ter a própria personalidade dele, que são essas pequenas características que eu comentei aqui. São só algumas das milhares, né? E não é porque é uma criança que você tem que dominar, controlar, mandar, desmandar, querer, fazer e acontecer. Essa criança, ela tem que se sentir respeitada. Ela tem que sentir que ela tem o próprio espaço dela. Só dela ter isso, ela já vai te respeitar mais. Ela já vai se abrir mais com você, ela vai ouvir mais você. Isso faz muita diferença no entrosamento que você tem com seus filhos. Talvez você não tenha porque você coloca um pouco de medo, talvez você não tenha porque você controla demais, talvez você não tenha porque você grita demais. Tudo depende muito se como o seu filho está te enxergando. Isso não significa que ele está deixando de gostar de você,
Até porque é esse tipo de educação que ele tá enxergando, é a única que tem e ele vai te amar de qualquer jeito. Mas aí a gente entra num porém aqui. Como anda o seu relacionamento dentro de casa? Com o seu marido ou com a sua esposa, ou até mesmo se você é sozinha, solteira, viúva, não sei. Como anda o seu relacionamento amoroso? Por quê, galera? Não adianta você só ensinar o seu filho. Muita teoria. Qual que é a prática? O que o seu filho vivencia? O que ele enxerga? O que ele vê como exemplo? É muita briga? É muita discórdia? É muita mentira? É muita falsidade? Não é porque são crianças que não estão entendendo o que está acontecendo. Não é porque são crianças que não estão assimilando se aquilo é bom ou ruim, se a família é feliz ou não é. Então não adianta você querer tratar o seu filho se você, dentro de casa, não dá um exemplo bom. Como é que você vai cobrar da criança? Respeito. Se quando chega na rua, na fila do banco você grita com as pessoas, no atendente do caixa você grita com as pessoas, se chega com seus amigos, você descarrega falar palavrão, descarrega falar sua besteira. Não tem como você demonstrar uma coisa e querer que seu filho seja outra. E aí depois cobrar ele daquilo. Entendeu? Então assim, muitas situações que acontecem com as crianças têm 99% a ver com o seu temperamento, com o seu comportamento, como é o seu comportamento dentro de casa com o marido, com a esposa, com os outros filhos, com a família, como é o seu comportamento na rua com as pessoas. Por quê? Você quer que seu filho tenha respeito e salve o planeta, mas você joga lixo na rua. Você quer que o seu filho construa um relacionamento saudável, bacana, mas você apanha do seu marido ou a sua mulher grita com você e te chama de vagabundo. Como é que essa criança vai aprender? O que essa criança está aprendendo? Então, se o seu filho é um filho que está precisando da sua atenção, pode ser sim que ele seja mais agitado, que ele seja respondão, que você não entenda ele, que ele não te entenda, que não tenha respeito. Tudo que ele está enxergando, ele está transmitindo. Tudo que ele está sendo ensinado ou vendo como exemplo, ele está transmitindo. Então, olhe com mais carinho para suas crianças. Olhe para a personalidade de cada criança. Olhe para o seu relacionamento com as pessoas num geral. Tanto amoroso, como de amizade, como seja no atendente no balcão, como as pessoas na rua, não importa. Mas olhe para a sua vida, para o seu umbigo. Os seus filhos vão aprender absolutamente tudo. E se eles vão crescer adolescentes sensacionais, adultos incríveis e que vão ter sucesso na vida, parabéns. Agora, se eles vão ter algumas dificuldades na vida, pode ser que ainda dê tempo de você fazer vários ajustes na educação dentro de casa, no comportamento seu, do seu marido ou da sua esposa, entendeu? E aí o que acontece aqui com as crianças em relação ao perfil? Todas as crianças a partir de 8 anos de idade podem fazer análise corporal para descobrir quais são as dores dessa criança, o porquê que ela se sente reprimida, o porquê que ela é mais emocional, o porquê que ela é mais racional, quais são as dificuldades que ela está passando ali e que você não está conseguindo ajudar. Porque o traço de caráter de um ser humano, ele termina de ser formado, em média, até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Então, a partir dos 8, já é garantido que todo o perfil dessa criança já está formado. Então, ela pode sim fazer análise corporal para a gente poder começar a trabalhar a personalidade dela e ajudar essa criança e essa família a se entenderem, tá bom? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, entendeu o conteúdo, gostou, um beijo no coração de vocês, curte, compartilha, me ajuda a crescer esse canal.